Perto das zonas de combate, alerta total. Segurança falou pra gente sair daqui porque os barulhos de bombas estão ficando mais próximos e nesse trecho aqui. Nos prédios atingidos por mísseis, amargura. A minha esposa está no hospital, com braço quebrado, traumatismo craniano e cortes muito profundos. Nos estádios com brasileiros em campo, os alertas interrompem as partidas. O perigo volta a rondar a usina atômica de Chernobyl. O buraco tá ali, ó. Tem 15 metros de diâmetro e foi causado por um drone que os russos mandaram aqui. Donas de casa se armam. A Nobel da Paz lamenta seus mortos. Eu perdi minha melhor amiga. E um ataque de drones tumultua o domingo em Kiev. Foram 12 feridos, até crianças foram feridas nesse ataque. Um soldado atingido filma a própria agonia. Eu senti a minha vida indo embora. E nas garagens e laboratórios toma forma a guerra do futuro. Um confronto não de tropas, mas de drones. Está no ar o primeiro capítulo da nossa série especial sobre a guerra. Ucrânia, o som e a fúria. É madrugada no litoral ucraniano. É madrugada também na capital, Kiev. Há 1.179 dias, a Ucrânia vive assim, dominada por incerteza, sirenes, avisos na noite. Attention, the air raid alert system has been set on in Kiev. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia deu início à guerra atual, o capítulo mais recente de um embate violento e muito antigo. Essa relação cheia de conflitos entre Rússia e Ucrânia é uma coisa que dura séculos. Mas vamos focar aqui em um ano, 1991. É o ano em que a Ucrânia se tornou independente da União Soviética. A União Soviética era o grande império comunista comandado pela Rússia que estava entrando em colapso. A partir daí, a situação política na Ucrânia foi muito tumultuada, mas pelo menos o país foi consolidando a sua independência. Até que em 2014 tudo mudou. A Rússia de Putin anexou a península da Crimeia, que era um território ucraniano. E a partir daí eclodiram vários movimentos separatistas na fronteira leste da Ucrânia com a Rússia. Esse conflito foi durando, até que em 2022 as coisas, em vez de melhorarem, pioraram. A invasão russa foi total, por todos os lados. Chegaram até a capital, Kiev. Parecia que a vitória russa era questão de dias. Mas não foi o que aconteceu. A Ucrânia se defendeu bravamente e a guerra continua até hoje. Do jeito que dá, as cidades tentam manter vida normal. Em algumas é mais fácil, como Lviv, perto da Polônia e longe da linha de frente. É a relativa segurança de Lviv que muitos feridos nas batalhas procuram para se recuperar. Visitamos o projeto Unbroken, Indestrutíveis, que usa o esporte como terapia. O veterano de guerra Volodymyr lidera o grupo. Vim para Lviv fazer reabilitação e percebi que poderia ser útil aconselhando os recém-chegados, para acelerar a readaptação deles à vida civil. Não me arrependo de ter ido para a guerra como voluntário. Tirei a sorte grande. Estou vivo. Eu viajo, faço escaladas, corro maratonas, dou palestras, ajudo meus irmãos de batalhas. Minha vida hoje é mais interessante do que antes de perder a perna. Saindo de Lviv para a capital, encontramos no centro movimentado uma aparência de calma. Mas basta arrumar para a periferia de Kiev que a guerra aparece. No dia 24 de abril, um ataque russo com mísseis da Coreia do Norte matou 12 pessoas nesse conjunto residencial. No rescaldo, desolação. Eu estou levando para casa de uns amigos o que me restou. As roupas, os documentos, coisas assim. Minha esposa estava cochilando no sofá na hora da explosão. Uma TV que ficava no outro quarto veio voando para cima dela.
Agora minha mulher está no hospital, com braço quebrado, traumatismo craniano e cortes muito profundos. Quando subimos no prédio, um rapaz com bom humor surpreendente nos convida a entrar. O apartamento dele está de frente para onde caiu o míssil, então é claro que o estrago foi imenso. Esse apartamento era da minha avó, do tempo da União Soviética. Moro aqui sozinho com meu gato. Agora não sobrou nada. Logo depois da explosão, o Jeremy saiu correndo pelos destroços para ajudar. Encontrei o meu vizinho do primeiro andar com um corte fundo no pescoço. Eu consegui estancar o sangue, mas depois eu soube que ele acabou morrendo. E eu só não morri porque estava protegido no quartinho do fundo, jogando videogame. Videogames salvam vidas. De acordo com a Ucrânia, bombardeios russos contra alvos civis são constantes e não é de agora. No dia 8 de julho de 2024, o impensável aconteceu. Um míssil russo atingiu o maior hospital infantil de Kiev. E não é que caiu numa instalação militar e os destroços vieram aqui para perto. Não, o alvo principal era o hospital infantil. Muitas crianças estavam fazendo hemodiálise na hora. E segundo uma família contou para um jornal ucraniano, uma dessas crianças, quando o teto caiu sobre ela, não entendeu nada e perguntou: "Mãe, por que apagaram a luz?" A jovem médica viu tudo de perto. Eu chefio o departamento de oncologia pediátrica aqui do hospital. Na época, ela ainda não era chefe, mas aí... Eu me vi sozinha no departamento porque meu chefe foi trabalhar numa cidade mais segura. Junto com as nossas enfermeiras, passei 1 mês e meio direto no hospital, trabalhando praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Funcionando precariamente no porão, o hospital público e gratuito continuava a receber crianças de toda a Ucrânia. Os casos mais graves, a equipe encaminhava para centros médicos na Europa e Estados Unidos. Hoje, a rotina está um pouco menos tensa. Temos que seguir com uma atitude positiva. As crianças precisam do nosso apoio e quando veem que estamos calmos, elas se acalmam também. Aqui era o nosso castelo. Nunca imaginamos que a Rússia atacaria um hospital infantil. Mas aconteceu. E nem a arte escapa. Esta senhora relata o que as tropas russas fizeram em 2022, no início da guerra, com um museu que ela liderava havia 40 anos. Nós escondemos o nosso acervo dos invasores durante 6 meses. Eu saí de licença e a minha substituta dizia para eles que eu tinha levado as obras comigo. Mas fomos traídos. Dos nossos 42 funcionários, 5 revelaram para os russos onde as obras estavam. Em 19 de julho de 2022, os invasores ocuparam o museu. Se eu tivesse ficado lá, hoje estaria no fundo do rio com um tiro na cabeça. Estima-se que mais de 11 mil obras e objetos históricos de um acervo de 14 mil tenham sido roubados. E boa parte já reapareceu, só que no Museu da Crimeia, a península ucraniana que a Rússia ocupa desde 2014. É um crime de guerra, uma ação muito bem organizada dos russos para roubar tudo o que é ucraniano, para roubar os nossos valores. Eles são desumanos, são monstros. Hoje a diretora vive em Kiev, a capital, mas o museu, onde ela não entra há 1 ano, fica na cidade de Kherson, que chegou a ser invadida pelos russos em 2022, foi retomada pela Ucrânia e é tida agora como a mais perigosa do país, porque só o rio Dnipro a separa da linha de frente. É justamente Kherson o nosso próximo destino. Vindos de Kiev, paramos primeiro na cidade de Mykolaiv, 1 hora antes de Kherson. Nosso hotel, de tão vazio, nem parece que está funcionando. Quando a gente se registra num hotel aqui é um pouco diferente. Além das instruções de sempre, né? Horário do café da manhã, do restaurante, eles ensinam onde fica o abrigo antibombas. Nossa, é bem no subsolo mesmo, tipo um -3, assim. Essa foi a principal exigência da equipe de segurança, que a gente teria que ficar num hotel com um bom abrigo.
A noite foi agitada. Eram 11h15 da noite quando começaram as sirenes. Foi cerca de 1 minuto de sirene, mas depois parou. Vamos ver como é que vai ser o restante da noite. Os alarmes tocaram mais 2 vezes. Uma delas, soubemos depois, foi por causa de drones que rumavam para Odessa, a 135 quilômetros dali. Mataram 2 pessoas. Como as posições russas estão perto daqui, tipo 65 quilômetros, não é que os drones e os mísseis sejam dirigidos para cá, mas eles passam por cima. E aí quando passam por cima para ir para outro lugar, o alarme dispara. Mykolaiv nunca chegou a ser invadida e oferece alguma segurança para os refugiados internos. Neste abrigo secreto, no subsolo de uma igreja evangélica, a coordenadora descreve. Os serviços de resgate só conseguem retirar as pessoas dos vilarejos durante a noite, porque de dia são caçados pelos drones. Não para de chegar gente. Nós acolhemos todo mundo, inclusive quem não é da igreja. Pessoas simples que tinham um lar, vizinhos, família, filhos, enfim, uma vida, agora só tem um beliche e uma prateleira simples para o pouco que conseguiram trazer. A senhora Oksana tinha acabado de ser resgatada. Cheguei a me mudar em 2023, mas acabei voltando para casa porque estava muito caro para eu cuidar do meu neto de 16 anos só com o meu dinheiro da aposentadoria. Metade dos moradores da minha vila estão mortos. As últimas 48 horas foram de bombardeios com drones, um barulho assustador o tempo todo. Esse terror extremo que assombra os arredores ainda não chegou à zona urbana, mas os russos também causaram estragos por aqui. A infraestrutura hidráulica foi destruída, deixando a água suja e salobra. Por isso, a empresa municipal de transportes cavou um poço próprio e usa um velho trólebus soviético para distribuir a água tratada. Venho aqui 2 vezes por semana porque há 3 anos não tenho água potável em casa. Enquanto ia embora com o marido, ela ainda disse muito emocionada. Desejo sorte para os rapazes que ainda estão na guerra, porque o meu filho eu tive que enterrar. Mais um dia chega ao fim na Ucrânia. E depois de outra noite com muitas sirenes, nos preparamos finalmente para seguir até Kherson, a cidade colada na linha de frente, onde fica o museu saqueado da senhora Alina, que entrevistamos em Kiev. Nossa equipe de segurança alerta. A partir de 14 quilômetros de distância do rio, os drones russos conseguem alcançar e atacam a qualquer momento. É preciso usar o colete. Se acontecer alguma coisa, sigam as minhas instruções. Se eu disser para abaixar no carro, é para abaixar. Se eu disse para correr, é para correr, porque tem drone russo chegando. Pelo caminho, muita destruição. Um senhor pede para falar. Eu era instalador da companhia telefônica que ficava naquele prédio em frente. Passei 3 anos longe daqui e agora voltei para ver o que sobrou. Minha casa não existe mais. A casa principal, os puxadinhos, o quintal, tudo destruído. Ele se despede e seguimos para a supervigiada Kherson. Estamos cada vez mais perto da linha de frente. Na entrada, a cidade até parece normal, mas à medida que avançamos, as ruas se esvaziam. Paramos a van debaixo de uma árvore, a salvo dos drones. A gente está mais ou menos a 6,5 quilômetros do fronte. Mas não parece, né? Andando, olhando em volta, às vezes passam umas pessoas, passam carros, os carros geralmente correndo, os sinais estão desativados, que é para eles não serem alvos. Apesar dessa aparência normal, a nossa segurança, o jornalista ucraniano que nos acompanham, recomendaram que a gente não vá ao centro da cidade, porque eles têm fontes aqui dentro que dizem que a cidade está infestada de drones. E os ataques de drones são sempre sorrateiros, não tem como se prevenir. Assim, infelizmente, é impossível chegar com um mínimo de segurança ao museu saqueado da senhora Alina, a uma maternidade subterrânea que pretendíamos mostrar e a um teatro onde, apesar de tudo, os ensaios continuam. Então caminhamos por onde ainda é possível. Dos 750 mil habitantes de antes da guerra, 500 mil deixaram Kherson.
Eu trabalho no centro de serviço social e não fui embora e nem pretendo ir, porque para ir embora precisa de dinheiro, precisa pagar aluguel de um apartamento novo. E se Deus quiser, isso tudo acabará logo. Mas quando, eu não sei. A cachorrinha se assusta quando nos vê de coletes. Ela não gosta de pessoas com roupa militar, porque os soldados russos mataram a tiros muitos cachorros. Então, quando ela vê alguém assim, começa a latir. Daquelas coisas inesperadas da guerra, a gente achou um salão de beleza aberto. Tanta gente foi embora, por que você decidiu ficar? Minhas clientes moram aqui e precisam estar lindas. Aqui é a minha Ucrânia, minha cidade. Também temos cabeleireiro, mas só com hora marcada. E não todo dia, por causa dos drones. Antes o salão ficava em outro prédio aqui perto, mas ele foi destruído pelos drones. De volta à rua, escutamos sinais da guerra tão próxima. Essa construção branca aqui é um abrigo antibombas. Então esse aqui, para os poucos habitantes que restaram dos prédios em volta, deu para escutar. É ao longe. Nossa segurança está avisando para ficar tranquilo que é longe. E aqui as pessoas ficam protegidas de drone, de bomba, do que vier. É construção super maciça. This is the enemy and it's getting closer. Falando pra gente sair daqui, Adriano. Segurança falou pra gente sair daqui porque os barulhos de bombas estão ficando mais próximos. A gente se prepara para ir embora, mas há quem não se abale. Estou indo ao mercado. Só temos medo quando estão vindo bombas guiadas. Artilharia não é nada. Nossa jornada em Kherson, ou no que resta de Kherson, chega ao fim. 2 minutos depois de sairmos, as sirenes de ataque aéreo soaram na cidade. Mas nós já estávamos de volta às estradas da Ucrânia. No próximo episódio, nossa equipe entra em Chernobyl. A cidade está mais fantasma do que nunca. A usina do maior acidente nuclear da história é alvo das bombas russas. E mais, em meio à guerra, o campeonato ucraniano segue normalmente. Você já escutou sirene de ataque aéreo, né? É bem assustador. Mas depois acaba que você meio que acostuma, né, com o alarme. Pouco depois de um ataque em Kiev, nós chegamos ao local. Quem vai pagar por isso? O Putin vai pagar? E as donas de casa de um bairro rico que treinam para derrubar os drones russos. Elas são as bruxas de Bucha. Domingo que vem, no 2º capítulo da nossa série especial sobre a guerra, Ucrânia, o som e a fúria.